Boa noite a todos. Espero mais todo mundo sentar, será? Eu sou a Natasha, diretora cultural aqui da Japan House. Um prazer ter vocês para esse bate-papo inédito, em que a gente conseguiu juntar 2 estúdios criativos, um do Brasil e um do Japão, que acho que vamos, com essa apresentação, conseguir ver alguns pontos de semelhança e, certamente, muitas diferenças. Do lado direito, aqui, eu tenho do Bijari o Maurício Brandão e o Gustavo Godoy, os 2 são sócios e diretores de criação do Bijari. E aqui, à esquerda, o Kosuke Oho, diretor criativo, e Tatsuki Kondo, diretor do UAU. A gente vai começar com a apresentação do UAU. Para que todos saibam, a exposição do UAU Fluidez está passando por uma manutenção e estará novamente aberta a partir de sábado. Então, depois desse gostinho aqui inicial, por favor, voltem a partir de sábado. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Oho Kosuke, da UAU Creative. Bom, a UAU tem como base, em Tóquio, temos cerca de 60 pessoas. Temos, então, filiais em Sendai, São Francisco e Londres, onde estamos iniciando filiais. E cerca de um time de 60 pessoas que nós temos como um time. E, no dia a dia, fazemos, então, a criação de imagens, instalações, e UA e UX, e atualmente estamos também fazendo a criação de produtos. Bem, trabalhamos numa gama bastante, vamos dizer, ampla, e vamos então mostrar aqui a imagem da exposição que está sendo feita lá embaixo. Que os senhores puderam ver, a imagem que puderam ver, eu acho que puderam perceber
que nós trabalhamos numa amplitude de imagens a instalações, e aqui, nesta oportunidade, na Japan House, tínhamos muitas opções. Então, pensamos em como fazer o melhor uso, trazer o melhor do espaço que tínhamos. Então, por isso, escolhemos por fazer uma nova obra, uma instalação. Infelizmente, nós estamos fazendo algumas configurações, mas a partir de sábado, os senhores poderão novamente apreciar. Bom, fora este que nós fizemos, gostaria de apresentar alguns dos nossos trabalhos e projetos que temos feitos. Em relação à instalação, nós temos um grande cliente, um dos principais clientes, que é a empresa Shiseido. E este projeto, ele visa buscar, foi um release para um release mundial, foi um press review, um release para a ocasião do produto. Como vocês podem ver aqui, as luzes. ちょっとまずは見てください。Bem, este produto é um produto que tem, vamos dizer, um approach, uma perspectiva um pouco diferente do que até então. Então, normalmente, os cosméticos utilizados, você utiliza de fora para dentro. Mas este produto é diferente, ou seja, é um produto que trabalha com as suas células nervosas para que então ela seja revitalizada, e o conceito seria trazer o que você tem de dentro para que isso reflita fora. É uma forma de expressão muito diferente. E da mesma forma que o produto tinha vamos dizer, um approach diferente, uma concepção diferente, então eles nos solicitaram que fizéssemos então uma instalação um pouco diferente. Esses feixes de luzes que os senhores podem ver são as células nervosas do corpo humano, e então a instalação foi feita desta forma para que mostrasse como as células nervosas vão se modificando dentro do corpo humano quando ativadas. No segundo andar, nós temos aqui, então, focamos muito na parte, assim, das texturas, ou seja, quando você consegue melhorar a percepção, a instalação, então, onde você toca, vamos dizer, apurar o seu tato. Então, quando você toca no lugar, todos os feixes vêm à sua mão. E foi assim que você vai entrando um pouco mais, adentrando no espaço, e você então tem acesso ao cosmético em si. E por que então colocamos uma sala escura com os produtos? Isto porque a própria embalagem do produto é uma embalagem que teve o primor de trabalhar muito com a própria textura da embalagem. Então, ela não é uma textura lisa, mas sim
uma textura em que você pode, vamos dizer, quando você pega nas mãos, você consegue, vamos dizer, apurar o seu tato. Então, nós fizemos em 3 andares o nosso projeto, e ao que você vai subindo, então, de andares, você consegue trabalhando assim imersivamente dentro do conceito do produto. Então, este era o conceito principal da instalação. Vou apresentar para vocês mais um projeto. Esse daqui foi uma instalação mais para entretenimento. Eu gostaria que diminuísse um pouco o volume, por favor. Esta instalação fica em Midtown, que é uma região bem central de Tóquio, que fica no bairro de Roppongi. E nesta região tem um jardim interno e no verão são realizados diversos eventos nesse local. E a gente criou um jardim japonês digital em que a gente colocava toda essa iluminação e também essa fumaça, e a gente mostrou como se fosse fogos de artifício. Então é como se tivesse um nevoeiro. E aí você tinha toda essa iluminação que formava os fogos de artifício. Então, existe um lugar, né, nas típicas casas japonesas, que é um lugar como se fosse onde você se senta para ver o jardim. E no Japão, o verão é muito quente e por conta dessa névoa que a gente criou, ficava um ambiente bem fresco. Então, você conseguia apreciar os fogos de artifício enquanto estava ali, tendo aquela sensação mais fresquinha. E este jardim, esse parque, fica numa área meio pública. Então, a gente usava esse nevoeiro nesse processo e as pessoas vinham com as crianças que ficavam brincando ali, etc. Então, foi um momento em que as pessoas se sentavam para se refrescar e apreciar a paisagem. Então, era um espaço público. Tem mais um projeto que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a criação de produtos. E um dos produtos, que é, digamos assim, flagship, é para você conseguir consumir, né, essa arte japonesa. E o nosso presidente, o Sr. Takahashi, a família dele é uma família que produz há muitos anos o katana, que é aquela espada japonesa. E ele fez esse projeto ressaltando também esse aspecto da família dele. E a gente fez o projeto junto com o designer, o Mark Nilsson, para conseguirmos criar todo esse produto. Então, a gente tinha, além de criar um formato novo dessa espada japonesa, a gente fez usamos muito a nossa criatividade.
僕らはもともと映像を中心にして Nós きて trabalhamos sempre com... O nosso estúdio veio sempre trabalhando com imagens. Então, mais do que a gente criar produtos, nós somos melhores em criar as imagens. Então, antes do produto estar pronto, na verdade, as imagens já estavam prontas. E o que eu gostaria que vocês percebessem aqui é que a gente, de fato, primeiro montamos de uma forma com as imagens como essa espada ficaria. Então, como foi muito fácil, como a gente criou as imagens primeiro, os próprios manufatureiros, aquelas pessoas, né, que iam criar as espadas, elas conseguiram criar as espadas de uma forma muito mais fácil, porque elas já tinham a imagem. E esta espada que foi criada pelo Mark Nilsson é completamente diferente do que um japonês pensaria. Então, o cabo, né, na parte que você pega, normalmente é uma parte que fica pro lado de fora dessa capa. Então, nesse daqui, ele já colocou como se fosse dentro de uma capa inteira. Então, é uma coisa que, na verdade, como uma arma, não funcionaria muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, né, dessa função de arma, essa daqui é apenas uma arte que, na verdade, elimina a função de arma. Então, é só uma mensagem mesmo para passar essa questão de que não é uma arma, é uma arte. Então, nós passamos, né, desde produtos, imagens, vídeos, etc. E esse projeto que nós fizemos aqui, né, o Fluidez, a gente não vai poder mostrar para vocês como é que está agora. Mas na segunda-feira teve o pré-lançamento e a gente fez uma filmagem. Então, como vocês estão aqui, a gente vai mostrar pelo menos um pouquinho para vocês as imagens de como ficou. Essa nossa obra, que é chamada Fluidez, quando você viu, né, aquelas instalações da Shiseido, etc., da mesma forma que aquelas obras é uma beleza de uma certa forma indireta. Então, existe um fluido que não tem uma forma definida, algo que não é vivo, e aí você consegue transformar de uma forma que parece que essa coisa que não é viva está viva. Tá um pouquinho, o vídeo está um pouquinho pesado, então está um pouco difícil de passar. Mas no sábado vocês vão conseguir apreciar essa ordem, então a gente gostaria muito que vocês viessem novamente. Desculpa, viu, gente? É que acabou ficando uma produção um pouquinho mais complicada. Peço desculpas. Mas falando sobre a obra Fluidez, na verdade, eu acho que foi a obra que a gente mais teve trabalho. De fato, nós fomos muito ajudados pelo pessoal daqui de São Paulo, todo mundo ajudou muito a gente. Então, no sábado, eu quero muito que vocês venham aqui ver esta obra. E eu não quero dar muitas pistas sobre isso, então acho que é melhor vocês virem aqui ver sem muita informação. Então, é mais ou menos isso que a gente gostaria de falar por agora.
Boa noite, pessoal. Sou Maurício, Gustavo, do Bijari. O João Rocha está ali também, do Bijari. Hoje ele está ouvindo só. Gostaria de agradecer a Natasha, Japan House, UOL, público aí que veio assistir. Vou tentar falar um pouco rapidamente como que nasceu o Bijari e um pouco dos trabalhos que a gente faz, né? Vou mostrar uns 2 ou 3 trabalhos. Bom, como o UOL, o Bijari nasceu em 1997, a gente já tem 22 anos agora. Na época, era uma cooperativa de artistas e arquitetos, né? Basicamente, eram estudantes da Escola de Arquitetura da Universidade de São Paulo que dividiam um espaço, né? Faziam trabalhos de arte, escultura, pintura, trabalhos da faculdade, festas, enfim. Era quase uma república, assim, né? Naquela época, numa certa altura, a gente tinha amigos músicos, né? Tinham vários músicos, principalmente do Nordeste, que estavam vindo para São Paulo, o Mestre Ambrósio, Lenine, o Boizinho Alinhado, né? E a gente começou a desenhar capas e cenários para essa turma, né? Para esses músicos. E a gente começou a fazer trabalhos juntos e, a uma certa altura, a gente falou, por que, em vez de a gente fazer os trabalhos individualmente, a gente não assina esses trabalhos como um coletivo mesmo, né? E aí a gente, enfim, começou, né? A gente acabou se reinventando bastante nesses 22 anos, né? A gente começou fazendo cenografia, passou uma época que a gente fazia muito desenho de disco, né? De CD naquela época, né? Cenário, depois a gente começou a se enveredar um pouco pelo web art, web design, provar coisas com vídeo, fazer VJ e, enfim, instalações. Uma certa época a gente começou a entrar mais de cabeça assim, em arte urbana, né? Eu acho que um pouco das nossas referências assim, como estudantes de arquitetura e urbanismo, né? A gente tinha uma vontade de fazer comentários, intervenções urbanas que não fossem, enfim, através da arquitetura pura e dura construída, mas através de um fazer que estava na fronteira entre a arquitetura, a arte, o urbanismo, a performance. Então, nessa época a gente fez uma das primeiras intervenções nossas que são uma das mais seminais, com uma galinha, que a gente pegava uma galinha e soltava por diversos espaços públicos de São Paulo, desde espaços mais populares, como o Largo da Batata, até espaços mais aburguesados, como o Shopping Iguatemi, e filmava a reação das pessoas, e através, né, desse experimento a gente conseguia criar uma leitura, né, dos perfis sociais, culturais e políticos, né, desses diferentes espaços da cidade. Eu acho que esse interesse, né, por fazer, né, leituras críticas e pensamentos sobre o funcionamento dos espaços da cidade foi sempre uma coisa que permeou o nosso trabalho artístico, né? E, enfim, desde essa época a gente manteve assim, basicamente 2 plataformas de atuação, uma mais comercial, né, fazendo trabalhos de design para cliente, e outra plataforma mais autoral, que era esses trabalhos de arte urbana, intervenção, enfim, vários formatos que a gente acabou trabalhando, escultura, videoprojeção. A gente nunca se prendeu muito a um formato específico, né? Mesmo na parte comercial, a gente veio, como eu falei, a gente veio se reinventando. Até o nome Bijari, uma curiosidade, o Bijari é o nome tupi-guarani, que era o nome da rua, da casa onde a gente primeiro começou essa célula, e a gente foi pesquisar o nome e a gente descobriu que o significado que era uma qualidade das cobras e das árvores que trocavam a pele a cada X meses, assim, né, sazonalmente, que se renovava, tal. Então, para a gente foi muito interessante pensar esse nome e se repensar a partir dele e se transformar, enfim, se adaptar, né, às situações, mudanças de tecnologia, né, de política, de economia, enfim, nesses anos aí que a gente percorreu. Então, assim, atualmente, eu acho que a gente vai mostrar 2 trabalhos, né? Essa plataforma comercial... a gente pode mostrar o Rio? Só
Mas na plataforma comercial a gente tem feito principalmente desenho de espaço e vídeos em formatos não convencionais, né? Experiências imersivas, tal. Então tudo que se relaciona à animação, projeção, instalações interativas, formatos de vídeo em larga escala para shows, para teatro, para convenções, o que a gente está desenvolvendo, né? E na plataforma os trabalhos de arte, assim, são vários formatos, né? A gente gosta muito de trabalhar no espaço público, então geralmente acaba que os nossos trabalhos acontecem no espaço da cidade e, enfim, muitas vezes quando há exposições a gente tenta levar os registros ou pequenos índices dessas intervenções, desses trabalhos urbanos para o espaço das galerias, né? Que muitas vezes não é muito fácil, mas, enfim, acho que a gente pode... acho que o Maurício colocou bem já aqui a história do grupo, mas acho que uma coisa que acontece é essa via de mão dupla, né? A gente acaba usando esses trabalhos para o mercado mais de marca, de ativação de marca, e, né, o que a gente faz, às vezes, nesses trabalhos mais de demanda comercial, a gente joga para a arte, da arte joga para o comercial. Então, também tem essa troca, né, dessas duas plataformas. A gente acabou, enfim, para entender um pouco, muitas vezes a gente acaba fazendo tanta coisa que a gente não entende muito bem o que a gente faz, né? Então, a um certo momento você tem que inventar um conceito, um nome para te ajudar a entender o que você está fazendo, né? A gente chegou nesse conceito de live design, né? Que a princípio começou como, enfim, um pouco querendo falar sobre os trabalhos que a gente fazia em tempo real, né? Os VJs, as projeções. Mas também remete a uma ideia do design vivo, né? Um design que está aberto às vicissitudes aí da vida, das relações pessoais, sentimentais, políticas, econômicas, né? Um design que faz parte da vida e se completa no viver do dia a dia, né? Não é uma matéria, uma técnica que se fecha em si mesmo, né? Se resolve em si mesmo, mas ele só existe em relação, né, ao nosso entorno. É por isso que se relaciona com aspectos sociais, né, políticos, enfim, urbanos, arquitetônicos. E então a gente chegou nesse termo, né, um pouco que nos ajuda a pensar a nossa prática. E só para dar um exemplo disso, acho que a gente pode mostrar um trabalho, né, que é a ponte. Já está aí, desculpa. A ponte do Anhangabaú, que a gente fez para a virada cultural de 2013, que partia do entendimento, de uma leitura do espaço urbano, que é o Vale do Anhangabaú, e de uma crítica, né, também que a gente fez, o Vale, o projeto da Rosa Clias, enfim, adoro a Rosa Clias, e o Vale tem uma qualidade paisagística muito bonita e qualidades de parque muito boas, mas ele não tem uma qualidade de rua, né? No sentido que não tem um cuidado com a escala humana, com a relação com o entorno, com a articulação das ruas. Então, assim, sempre é uma coisa que a gente fala, a gente precisa fazer uma intervenção no Anhangabaú que fale sobre essa questão. Ainda por cima, tem um rio, né, que foi tapado primeiro para passar carro e depois para passar as pessoas em cima dos carros, né? Então, esse rio já, enfim, há muitos anos foi tapado, desde o projeto do Ramos de Azevedo, né, que fez o Boulevard ali. E a gente também queria
pensar esse rio, né? Esses rios de São Paulo que são todos tapados, enfim, e um pouco essa questão da ecologia urbana, como que a gente se relaciona com ela. Então, a gente pensou um projeto que é uma ponte, né? A ponte, assim, tem uma questão né, bem pontual, porque o projeto da Rosa Clias criou esse buraco, né, que é um buraco de serviço e equipamento de serviço, bem no eixo da Avenida São João, que articula o centro antigo, né, que ele na Libero Badaró para baixo, com o centro novo que vai ali para o Paissandu, tal. Então esse eixo, que é um eixo principal peatonal de acesso ao centro antigo, ele basicamente ele tem um grande obstáculo, né, que as pessoas têm que dar uma grande volta, ou pelo lado ou pelo outro, para continuar o acesso ao centro, né? E a gente falou, bom, vamos criar uma ponte e fazer dessa ponte uma forma de relembrar o rio, né? E também criar, rearticular esse eixo que foi quebrado e fazer disso uma experiência estética também, né? Criar isso como esse atravessamento como uma experiência estética, não só você ter uma outra visão do largo que você não tinha, mas esse ato de passagem ser uma experiência que criasse assim uma sensação estética, né? Porque ele era basicamente uma estrutura de andaimes, né? Com uma certa topografia de passeio que vencia os obstáculos, e aí a cada pórtico desse a gente instalou um sensor, e o sensor ativava uma luz que acendia o pórtico, né? Então esse pórtico reagia com o atravessamento das pessoas quando ela estava mais vazia, isso daí era bem visível, né? Esse pórtico indo acendendo, e como é uma virada cultural, é um evento de muita presença, né? De público, assim, certamente essa foi a obra que mais foi visitada. No caso, foi atravessada nossa, e isso, quando ficava cheio de pessoas, ficava realmente uma coisa bem caótica, mas a própria caoticidade das luzes acho que era interessante, porque mostrava esse atravessamento, né? Uma carência do acesso que, né, o pessoal tinha, né? Tipo, geralmente, atualmente o pessoal contorna, né? Mas nesse dia as pessoas poderiam atravessar diretamente, né? Então, a gente tem um vídeo aqui. Realmente a arte tem um poder transformador, né, do espaço. Esse aqui é um outro trabalho que a
a gente desenvolveu junto com um escritório de arquitetura parceiro, a FGMF, que eles convidaram, né, o Bijari para fazer junto, né, uma instalação nesse stand de um futuro empreendimento, que eles são autores do projeto. E aí eles criaram essa estrutura de andaime que simula um pouco a parte de baixo do edifício. E aí eles convidaram a gente para desenvolver essa instalação luminosa que, de certa forma, dialoga, né, com o entorno e também, né, dialoga com o ritmo da cidade, né? Então, horas ela pulsa devagar, horas ela, né, pisca de uma forma mais frenética, exatamente meio que dialogando, né, com a própria cidade. E também acaba criando uma referência visual, né? Acho que e acaba criando uma transformação, inclusive, dessa esquina, que era uma esquina, antigamente, era, inclusive, um restaurante japonês, que não existe mais, né? Mas, no final, ele acabou criando uma referência visual bem impactante, né? Então, ela, inclusive, porque fica numa via de muito fluxo, muito acesso. Aqui também tem um videozinho aqui também que dá para mostrar um pouco a ideia. Para finalizar, a gente trouxe um trabalho de cenografia que a gente desenvolveu recentemente. Inclusive, a gente ganhou um prêmio Shell, né, o segundo prêmio Shell que a gente ganhou em cenografia já. Que acho que o Mal pode até falar um pouco melhor, né, Mal? Tem mais umas 5, 10 minutos? Acho que eu não estou sem relógio. Inclusive, é um trabalho até que resgata um pouco a origem, né, do estúdio. Rapidinho. Então, que a gente, né, como o Mal falou, a gente, né, no começo do estúdio, a gente atuou muito fazendo cenários para o balé, né, dança, teatro, enfim, para várias áreas, né? Então, é interessante que, depois de mais de 20 anos, a gente, né, continua trabalhando e tem esse reconhecimento, né? Então, é bem gratificante para a gente. Essa peça chama Os Três Mundos. Ela teve em cartaz no ano passado, no SESI. Foi um projeto que a Paula Picarelli, que é a atriz e idealizadora do projeto, basicamente produziu, concebeu e atuou. A ideia inicial era dela e os quadrinistas, o Bá e o Moon, Gabriel Bá e Fábio Moon, escreveram o roteiro. Basicamente, se tratava de uma história num futuro distante, um futuro distópico, onde duas seitas se degladiavam para ver quem ia dominar o pouco do mundo que sobrava ainda, né? Uma era uma seita oriental, baseada no Kung Fu, que vivia num subterrâneo, e a outra seita era do Acônito, esse déspota que subjugava uma horda de miseráveis numa cidade em ruínas. Então, aqui, basicamente, a ideia era criar um híbrido entre cinema, teatro e histórias em quadrinho. Basicamente, a ideia de montagem era os atores dentro
de dois planos de imagem, né? Projeções na frente, projeções no fundo, os atores no meio dessas imagens. Então, basicamente, o desafio era tentar criar uma embalagem, uma verossimilhança entre uma história de quadrinho animada em que você quase esquecesse que existia a tela, as projeções, e aí existiam os atores ali reagindo ou interagindo com o cenário, com os elementos cenográficos que se relacionavam, e embarcar numa aventura ali que basicamente você estava vendo realmente um cinema que era esse híbrido, e você se deixava levar por essa montagem, né, que juntava esses elementos. E acho que tem um vídeo. Então, basicamente, eram muito poucos elementos cenográficos, né? Basicamente, todos tinham roda, né? Muitas vezes esses elementos eles se movimentavam, deslocavam junto com as projeções. Acho que eu tenho que lembrar que a gente convidou um ilustrador e quadrinista, o Guazelli, que desenhou vários dos cenários dessa cidade destruída, e muitos desses desenhos a gente aplicava em construções 3D. Então, era meio um híbrido de técnicas 2D, 3D, mistura de 2D com 3D, e uma série de efeitos visuais que aí foi um trabalho longo de ensaio, posicionar todos os efeitos que se linkavam, né, os movimentos de Kung Fu, dos personagens. Então, foi assim, um trabalho de fôlego, né, era 1h30 de peça, então muito conteúdo, tudo tinha que ser muito sincado, né, trilha de áudio, efeitos sonoros, visuais, e eram 8 atores em cena, então foi um trabalho bem assim de fôlego mesmo, mas no final ficou muito legal. Infelizmente, eu acho que não vai voltar a cena, mas tem algum registro aí. Eu acho que a gente acaba por aqui, então. Tá bom? Bom, obrigada. Eu tenho tantas perguntas e uma letra que não dá para entender, nem eu mesma entendo. Então, eu vou fazer só algumas, deixar o público depois fazer pergunta para vocês também. Acho que é curioso essa noção de que vocês criaram no mesmo ano, em cenas tão diferentes como Sendai e como São Paulo. E eu estava pensando como os dois estúdios têm um trabalho bastante distinto, mas se apoiam muito na tecnologia para muitos dos trabalhos. Então, uma das minhas dúvidas é se vocês têm a preocupação de... Estou indo rápido demais. Se vocês têm a preocupação com a preservação das suas obras tecnológicas. Quer dizer, como é que vocês imaginam isso, uma vez que a gente sabe que a tecnologia fica obsoleta, e se isso é uma preocupação para o Bijari e para o UAU, essa questão da preservação. Bom, eu não sei se nossa
produção se apoia tanto assim em aspectos tecnológicos, né? Mas assim, em certa medida tudo que é imagem, de certa forma, está ligado às tecnologias de criação de imagem, né? Eu lembro que no começo a gente fazia VJ, que a gente conectava 2 videocassetes numa botoneira assim e dava play e ficava botonando do A para o B para o C, assim, uma técnica bem rudimentar. De certa forma, e aí, com o passar do tempo, essas tecnologias foram mudando e a gente meio foi esquecendo, né? Já não tinha uma razão, pelo menos no nosso caso, de se apoiar sobre aquela técnica específica. Era simplesmente uma restrição tecnológica nesse caso, né? Mas também, assim, muitos dos vídeos, registros nossos eram feitos com formatos que não existem mais, né? Fitas Hi8, mini DV, que foram digitalizadas. E nesse processo de digitalização, obviamente, perde muito, enfim, da textura, da qualidade, um pouco, né, da forma que isso foi gravado. Então, assim, muitas vezes isso é ruim, né? Mas também a gente tenta se aproveitar muitas vezes, né? A gente, sei lá, um trabalho que a gente fez a partir desses vídeos que eles já não conseguiam se reproduzir muito bem, muito bugados, a gente fez uma série fotográfica e a gente começou a usar esses vídeos. A gente fotografava uma tela plana com esse filme que era um formato 720x480 num Full HD, e aí fotografava com uma câmera super boa, e isso você tinha novamente essa imagem remasterizada, né? E com isso a gente podia reinserir elas nas tecnologias atuais. Então a gente começou a fazer séries de painéis lenticulares, que são aquelas holografias. Então, para a gente já não interessava tanto reproduzir simplesmente o vídeo, mas criar momentos dessas ações que esse vídeo captava. Então, de uma certa forma, a gente, enfim, as diferenças, os gaps tecnológicos também permitem você pensar outras formas de apropriação que podem, enfim, ser interessantes também, né? Mas, assim, a gente não tem nenhum... Bom, temos trabalho de LED, né? Realmente é bom que você lembrou isso, a gente vai pensar como... Quando a gente estava falando sobre o Dan Flavin, né? E a questão muito crucial da relação, né, das lâmpadas dele, e como ele comprou, né, a fundação comprou lotes daquele tipo de lâmpada, porque sem aquele exato tipo de lâmpada, o efeito que ele queria para as instalações dele se perdia, né? Não sei se, para o nosso caso, isso eu não sei, eu não sinto que é tão crucial assim, mas para muitos artistas realmente é. Acho que talvez para eles... Bem, vendo as obras de vocês, o que eu pude perceber, eu acho que nós trabalhamos assim, numa vertente, de uma forma muito parecida. E nós também trabalhamos com muitas tecnologias novas, é o nosso dia a dia de buscar novas tecnologias, mas... Em primeiro lugar, eu acho que o que é primordial não é a tecnologia nova, mas a questão é como nós queremos nos expressar, o que nós queremos criar. E num segundo momento, numa segunda etapa, vamos procurar o que pode fazer com que o que nós temos como concepção querem fazer. Então, se nos perguntarem se nós utilizamos tecnologias de ponta, nem sempre. Tecnologias que já são, vamos dizer, antigas, que podemos usar de uma forma que pode parecer vamos dizer, de uma forma nova. Então, eu acho que para trazer o que nem sempre é necessário utilizar uma tecnologia nova, algo que é antiga, mas trabalhado de uma forma diferente, de uma expressão diferente, isso pode trazer um frescor a uma coisa muito inovadora e vamos dizer, bastante inovadora. Eu acho que é o que nós fazemos no dia a dia. Bom, como eu disse, a tecnologia
é muito importante. Sempre buscamos trazer o que é novo para o nosso trabalho, mas eu acho que não é a parte principal, é primordial do nosso trabalho. É algo que não podemos ignorar, é lógico. Mas eu acho que, em primeiro lugar, são as ideias e o que nós queremos fazer. Então, a partir do momento que isso está claro, então conseguimos buscar várias tecnologias que podemos combinar para, então, trazer isso em cima das nossas ideias. Tem uma outra curiosidade em relação à estrutura de vocês, que é quando vocês recebem um convite, como é que vocês trabalham essa criação coletiva, né? Uma criação em grupo, tanto no Bijari quanto no UAU. Existe dentro uma organização, cada tipo de trabalho é determinado já para uma pessoa específica? Vocês sentam todos juntos e fazem um brainstorm até chegar a um projeto? Vocês fazem vários projetos e apresentam todos? Enfim, como é que funciona essa organização interna de vocês? Lá no estúdio, no Bijari, realmente tem as afinidades, né? Sempre tem um que gosta de fazer mais espaço, outro que gosta de fazer mais design gráfico, enfim, arquitetura e vídeos e tal. Mas, geralmente, quando entra um trabalho, a gente tenta fazer uma criação coletiva, um brainstorming, e aí sempre elencar um coordenador, que geralmente é o atendimento, né, de certa forma, para fazer essa ponte direto, né, com o cliente ou a demanda, né, de onde vem. E aí esse trabalho é produzido, dependendo da escala, com mais pessoas, menos pessoas, e a gente vai meio que dosando. Mas, basicamente, o processo é coletivo, né? A gente sempre procura ter uma estrutura mais horizontal, até para tentar trazer, né, um frescor, assim, né, referências de vários lados, repertórios diferentes, para, né, o trabalho ganhar potência. É exatamente igual. Nós também tentamos, da melhor maneira possível, pensar assim, nós temos 60 pessoas, então todos participarem realmente é um pouco complicado. Mas, de fato, a gente pensa assim, quem gosta mais desse tipo de instalação? Quem gosta mais desse tipo de projeto? Por exemplo, se tem uma pessoa que é super boa para fazer as imagens, mas a gente normalmente não coloca muito ele numa instalação espacial, por exemplo. Então, a gente normalmente pensa mais ou menos num time de 10 pessoas, pensam algumas ideias, e aquela pessoa que pensou a ideia que seria o mais core do processo é que acaba sendo o chefe do projeto. E aí você tem um coordenador ou um diretor desse projeto, ele fica como uma pessoa central e vai coordenando o time. E conforme vai avançando, o número de pessoas do time vai diminuindo também. Normalmente começa com 10 pessoas, mas conforme vai avançando, vamos reduzindo para 3, 4 pessoas, e assim a gente vai levando o projeto. Essa é a forma que normalmente a gente trabalha. Mas, lógico, dependendo do projeto, tem algumas a personalidade das pessoas também importam. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que eu gostaria de pedir para o Sr. Kondo. Aí ele fica como centro, e então ele vai pondo os staffs que ele acha que é adequado para aquele projeto. E vocês fazem projetos só sob demanda ou também livres, criativos, sem necessariamente um destino já predeterminado? Bom, basicamente 100% dos nossos trabalhos autorais são feitos assim, né? São tipo essa autodemanda, né? Que na verdade não é bem uma autodemanda, mas é uma necessidade assim artística, né? De exteriorizar, né? Um sentimento, uma ideia, uma vontade, né? Então, assim, do nosso lado, assim, funcionou muito. Primeiro, assim, num primeiro momento, funcionou muito assim eu acho que essa divisão, né, entre o que é demanda externa, o que é demanda interna. Como muitos dos nossos projetos, principalmente no começo, os trabalhos de arte, eles não tinham uma forma de financiamento,
a gente trabalhava na forma de autofinanciamento, né? A gente fazia os nossos trabalhos de clientes, formava um caixa e investia uma parte desse dinheiro nesses trabalhos autorais, né? Mas também, depois de depois de um tempo, a gente entendeu que essa forma de financiamento era legal, porque dava uma independência para o tipo de trabalho. Muitas vezes eram trabalhos com uma carga um pouco crítica, que não tinha uma forma que era muito palatável, vai ao mercado da arte, ou ao mercado da publicidade, ao mercado, enfim, atualmente já não, né? Mas, enfim, naquele momento era difícil essa forma de, enfim, era a forma que a gente encontrou para realizar esse tipo de trabalho que a gente, né, tinha necessidade. Mas depois também a gente entendeu que a gente podia formatar projetos que tinham uma intersecção de interesses entre nós e outras instituições, sejam instituições culturais, sejam clientes, né? Então a gente escreveu uma série de projetos para o SESC, por exemplo, para o Centro Cultural Banco do Brasil, e projetos que tinham a ver com arte pública, né? Então eram trabalhos gestados entre artistas, coletivos e vendidos, né, para instituições. E com clientes mais corporativos também isso tem ocorrido, né? A gente, enfim, aproveita que a gente tem um relacionamento já estabelecido com demandas, assim, né, que vem mais para certos eventos específicos, mas a gente tenta aproveitar esse relacionamento, né, com esses clientes e, enfim, tentar propor projetos que possam interessar-nos mutuamente, né? Enfim, que eles se sintam interessados em agregar a marca deles e que faça parte, enfim, do tipo de ação que a gente busca, né? Então, eu diria assim que a gente um grande objetivo nosso é manter viva essa produção de projetos autorais, né? Seja para o mercado da arte, seja para o mercado institucional, da comunicação, mas eu acho que é a forma de estabelecer a sua marca, né? A gente percebe que todos os projetos que são gestados a partir do nosso ponto de vista, não de uma demanda externa, são as que têm maior interesse de público, vê nas redes sociais que o pessoal dá mais like, né? Então, eu acho que como tem a nossa marca mais forte, são projetos mais genuínos, assim, e são mais interessantes, né? Então, a gente está tentando várias formas de financiar esse tipo de produção. ように向けていくのかっていうのが大きいところだと思います。No nosso caso, eu acho que no início eram todos assim por demanda, né? Eram trabalhos, então, a maioria, acho que 90% eram os trabalhos, então, que eram de demanda de clientes. Mas, e todos os anos nós tínhamos definido que por mais corridos que nós tivéssemos, nós tínhamos que ter pelo menos um projeto que fosse autoral, original. E nós viemos fazendo isso todos esses anos. E dentro disso, aquele projeto que nós queremos fazer, nós então, a partir do momento que apresentamos a um público em geral, muitos... isso acaba sendo visto por pessoas que até então, ou empresas, né, que não eram nossos clientes. Então, pessoas que estavam fora da nossa carteira de clientes começaram a nos procurar. Então, isso começou a, vamos dizer, rodar de uma forma muito boa e muitos dos nossos trabalhos, então, começaram a ser trabalhados juntos com esses novos clientes. Então, eu acho que é algo que os nossos trabalhos autorais, eu acho que é algo assim que começou a ser um ciclo. Apresentamos algo e aí novas pessoas têm contato com isso e isso também acaba se tornando uma demanda de trabalho. Nós temos, por exemplo, trabalhos antigos que fizemos e que algum novo cliente falou, olha, eu queria alguma coisa igual aquele trabalho que vocês fizeram. Então, até então, nós fazíamos muito trabalhos assim, sob demanda, né?
Mas agora nós estamos conseguindo assim mostrar e fazer muito mais daquilo que é original, junto com esses novos clientes. Então, eu acredito que por mais corrido que nós estivemos, nós temos que continuar sempre fazendo algo novo, algo original, algo autoral, para que possamos mostrar o nosso trabalho, né? Nesse caso aqui, tivemos a oportunidade de fazer aqui na Japan House, e eu acho que são oportunidades para nós mostrarmos os protótipos do que nós podemos fazer. Bem, dentro desse pensamento, eu posso dizer que isso também tem a ver com o individual. Então, dentro do UAU, nós temos então vários profissionais, e cada um dos profissionais, eles fazem os seus trabalhos autorais, e eles buscam mostrar as possibilidades do que ele pode oferecer, e é uma oportunidade de cada um deles poderem buscar, ou seja, quais as suas próprias possibilidades. E então, dentro da nossa empresa, cada um também faz esse trabalho e expõe para então abrirmos essa possibilidade. Eu acho que o UAU, até então, todos os trabalhos assim têm um crédito da UAU, mas existe também, eu posso dizer que até está aumentando a demanda, vamos dizer, direcionada a uma determinada pessoa da UAU. Eu acho que isso, eu posso dizer que é uma tendência, e nós, né, como uma empresa, como um estúdio, é algo que nós estamos realmente, efetivamente, desenvolvendo. É interessante, porque no estúdio lá no Bijari, a gente também tem os trabalhos autorais, também pessoais, né, de cada um, que também contribui com o grupo. E é interessante porque um alimenta o outro, né? Então, a gente já percebeu que quando um lado está fraco, seja o lado autoral pessoal ou o trabalho, né, em grupo, sempre tem uma perda em algum momento. Então, esse equilíbrio realmente é muito importante. Acho que a gente compartilha isso aí. Eu acho que é isso mesmo. Quando eu ouço vocês, né, falando aqui, eu fui identificando vários pontos que eu falava assim, nossa, é igual a gente, etc. Então, o nosso estilo também... lógico, né, a forma de expressar é um pouco diferente, mas a forma da gente pensar é bem parecida. Acho que a gente podia abrir para o público. Ver se tem perguntas. Boa noite. Ambos têm uma intenção voltada para a escultura e a arquitetura pela ideia. Qual a importância do espaço público ser tomado, na opinião de vocês, ou é apenas publicidade? Para quem recebe essas luzes? パブリックスペースを利用してどういう影響を与えるのかということを質問して。Acho que qualquer trabalho em espaço público, ele mira o público, né? De alguma forma, ele está em confronto, né? com o público que não é um público específico, né? Que seria um público que vai numa palestra, numa exposição, tal. E isso traz uma série de riqueza e uma série de problemas, né? Nós, assim, do nosso ponto de vista, o que instiga é justamente essa possibilidade de falar com um público não direcionado e poder extrair desse embate, né, desse confronto com esse público que não tem uma cara muito definida e que não tem uma intenção, não tem uma camisa assim, a obra poder extrair uma leitura ou
uma forma de reconhecimento desse entorno onde ele se insere, né? Então, acho que assim, nossos trabalhos têm sempre essa expectativa de criar não só uma revelação, mas também uma leitura das tensões que movem esses entornos públicos onde eles se instalam, né? Eu acho que daí é a riqueza assim dessa experiência, né? Que muitas vezes é traumática, assim, muitas vezes não dá muito certo, muitas vezes sei lá, chega a polícia, mas eu acho que esse é o interesse que move assim essa ideia de ir para o espaço público e fazer, né? E tentar, enfim, de certa forma, sair um pouco dos espaços muito protegidos, porque aí o nível de interação já é muito codificado, né? As pessoas já esperam um pouco como vão reagir, né? Já conhecem uma exposição do Bijaria ou uma exposição do UOL, já vem meio com uma predisposição a ter uma leitura, enquanto que no espaço público, em princípio, não tem muita autoralidade, né? Existe uma coisa lá acontecendo, uma intervenção, uma ação, e aquilo não tem muito dono, né? Então, eu acho que esse nível de indeterminação, enfim, nos interessa enquanto artistas urbanos. E acho que antes de sermos artistas, somos cidadãos, né? Então, estar na cidade é uma forma de reivindicar o espaço público e transformar ele da forma que a gente quer e de como a gente imagina uma cidade melhor, né? É que aqui a gente acabou trazendo só 2 trabalhos, né? Um pouco mais pontuado na tecnologia, um pouco, mas a gente também desenvolveu os trabalhos mais analógicos, também mais engajados politicamente, enfim, também pode depois visitar. Eu acho que é uma questão, a tecnologia, a Natasha tinha feito uma pergunta sobre a tecnologia, eu particularmente vejo a tecnologia como uma ferramenta. Então, antes de você usar qualquer tecnologia, acho que é entender o problema, a demanda que você tem, para você saber qual tecnologia vai servir melhor, né, para aquele momento. Mas nem muitas vezes a tecnologia que você gostaria de usar, você pode, seja pelo recurso financeiro ou seja pela questão física, né, do lugar. Então, acho que é sempre um desafio nessas questões. Acho que a questão da tecnologia, quando eu pontuei, era muito pensando, vocês já têm 20 anos de história, e como ter essa história registrada e possível de ser vista e revista, que é tão importante também no processo artístico, de você conseguir, né, se rever, e como quando se apoia em tecnologia é uma tarefa muito mais difícil. Era muito mais pautado por isso. Não, mas a gente entendeu. Só queria pegar esse gancho também. Vou deixar vocês responderem. Kotae, onegai shimasu. Bom, conforme nós mostramos agora há pouco, aquele da névoa, né, que a gente mostrou lá em Roppongi, aquele também é uma arte pública, é um espaço público. E conforme o pessoal do Bijari também acabou de falar, de fato, a gente não sabe quem vai participar daquele momento. Então, você tem que pensar em muitas coisas que normalmente você não precisa pensar. Então, a gente vai acabar respondendo a mesma coisa, mas às vezes a gente percebe algumas reações que a gente não imaginava. As pessoas que estão ali têm impressões diferentes das nossas. E a gente acha super interessante conseguir ver essas reações. Então, eu acho muito interessante poder usar esse espaço também com este fim. E como a gente teve todas essas reações de anos e anos vendo essas reações, e a gente consegue ainda ver reações diferentes, reações que a gente não esperava. E na hora que a gente está fazendo o projeto, a gente fica pensando, né, como será que as pessoas vão reagir? Como será que as pessoas vão pensar sobre isso? Então, eu acho super legal a gente conseguir fazer também esse tipo de arte. Mas o que a gente sempre pensa, sempre a gente tem cuidado quando a gente está projetando, é ver uma certa popularidade. Na verdade, deixar mais acessível. Então,
Então, quando a gente pensa na arte, não é só a gente pensar assim, isso daqui é para esse tipo de pessoa. Não, é para qualquer pessoa conseguir aproveitar. Deste ponto de vista, normalmente a gente segue com os nossos projetos. Na verdade, a minha opinião é igual a de vocês. Mas, de fato, dependendo do lugar, né, o lugar que tem muita passagem de pessoas, ou então o lugar que tem mais natureza, dependendo do lugar, de fato, a forma das pessoas se reunirem naquele espaço varia também. Então, de acordo com essas situações, a gente vê diferenciações, diferente postura das pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado diferente com cada lugar que a gente vai fazer a nossa instalação. Acho que, só para fechar aqui também, que acho que de estar na cidade, acho que é uma forma de você ter um alcance maior, né, atingir mais pessoas, que realmente, né, dentro de um museu, talvez é um público muito mais restrito, né, poucas pessoas frequentam o museu, não têm o hábito. E acho que a cidade é uma forma de você atingir, né, e democratizar aquele trabalho, e acho que buscar a transformação, né, de cada um, acho que é o mais rico. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Tem? Achei que estavam mandando a gente embora. Algum de vocês já usaram alguma pessoa, ator ou dançarino para poder fazer uma performance no espaço público? E, se sim, qual foi a reação, a recepção das pessoas? Bom, vale bicho ou essa avançada de pessoa? Eu estou falando de pessoa. Bom, a gente fez, algumas colaborações com bailarinos, principalmente. Um dos trabalhos que eu mais gosto chama Várzea, que foi feito junto com o Iazeta, um coreógrafo, e basicamente era refletir, tomando a ideia do futebol, né, como um jogo, como um embate entre times, nações, torcidas, criar uma metáfora das relações sociais na cidade, né? Então, sim, enfim, isso no plano teórico, né? Mas basicamente a gente saiu com, quando eram uns 15 ou 20 bailarinos pela cidade, né? A gente elegeu algumas locações. Obviamente a gente teve que encontrar um campo de várzea, bem de várzea mesmo, né, que a gente foi encontrar lá meio no extremo da Zona Leste. E eu lembro que era bem na Copa de 2016, no dia seguinte que o Brasil foi eliminado pela França, né? Então a gente já tinha marcado toda a filmagem de manhã. Obviamente a gente estava uma puta ressaca e estava chovendo. A gente falou, caraca, fudeu, né? Mano, pior cenário possível. A gente vai ter que... A gente já tinha... porque foi um edital da Petrobras de incentivo à dança, né? Então, a gente tinha uma verba, ok, e a gente já tinha alugado o helicóptero, porque tinha uma cena aérea no final. Tá? A gente falou, fudeu, né? O Brasil foi eliminado, está chovendo, estamos com ressaca, já gastamos essa grana, o que a gente vai fazer? Ele falou, não, vamos filmar, né? E, enfim, no final... o próprio fato de ter chovido assim deixou aquele campo de várzea totalmente encharcado, e para a coreografia foi assim super interessante, né? Lógico que nesse caso assim era um espaço não tão habitado assim, né? Até porque estava chovendo, era quase um espaço, um lugar, né? Porque era embaixo de uns viadutos, era um campo enlameado. Poucas pessoas presenciavam assim a ação, né? Mas realmente era muito curioso, porque era um monte de bailarinos que não tinham a mínima noção de futebol, com umas camisetas que a gente produziu, que eram umas bandeiras, uma espécie de bandeiras recortadas, assim, e eles saíam correndo,
por esses viadutos, e depois esses dois times se encontravam nesse campo enlameado e rolava uma coreografia ali super, enfim, interessante, meio dramática. Então, enfim, esse foi um projeto que envolvia assim, outros parceiros, e a gente fez alguns outros, né, com artistas. A gente fez depois uma videodança em vídeo 360, que aí foi feito na Praça das Artes, e que aí sim tinha um público que era muito interessante, porque aí o vídeo 360 você não escolhe um plano, né? Você não tem aquela ideia de montar o olhar do espectador a partir da montagem de planos, mas ele filma basicamente tudo em volta, né? Então, o próprio fato das pessoas poderem andar em volta dos performers, assim, nesse caso eram 50 performers, era muita gente. Fazia parte desse tipo de linguagem cinematográfica que ele, enfim, é mais imersivo, né? Você não conta uma história só, mas você pode ler aquela cena de diversos ângulos, entender ela de diversos pontos de vista, né? Inclusive com a interação de pessoas que não fazem parte da performance, de repente elas estão, né, nesse filme e estão, de certa forma, interagindo com esses performers, meio sem saber o que está acontecendo. Mas é isso, acho que cada projeto tem uma especificidade, mas muito, assim, interessa bastante a gente essa relação, né? Assim, não, seja diretamente pelo trabalho nosso, seja com colaboração de corpos, né, de outras pessoas, assim. No nosso caso, não temos muito. Em áreas públicas, eu acho que nós não temos experiência nesse aspecto. Já fizemos assim num local, né, numa arena, onde se faz uma performance ao vivo, com projeções, mas num local fechado, não num local assim aberto ou público, ou utilizando atores. É algo que eu nunca fiz e acho que gostaríamos de fazer futuramente. Sim, Boa noite. Bom, antes eu queria dizer que eu sou muito fã do trabalho de todos vocês, queria dar parabéns para vocês todos. E queria dizer que eu admiro muito a postura do Bijarri também, a postura política de vocês, acho admirável vocês assumirem. E minha pergunta é mais ou menos sobre isso também. Eu queria saber como é ser uma empresa, e eu acho que aí o Al pode também dizer um pouco de como é a experiência deles no Japão, como é ser uma empresa com uma postura política, como é ser uma pessoa jurídica com postura política, com posicionamento político, e como o que isso impacta em orçamento e no dia a dia de vocês e no trabalho de vocês e na facilidade, porque vocês também, como artistas, precisam usar espaço público, precisam de autorização, precisam negociar essas coisas. Queria saber um pouco como é que é para vocês. Boa pergunta. Essa é uma coisa que a gente já discute há 20 anos, basicamente, nas sessões de terapia institucional da empresa. Bom, isso, assim, sim, já incorreu em alguns casos que você se desalinha completamente aos objetivos do cliente, de quem te pede alguma coisa, e você simplesmente tem que falar que não faz porque ele está em desacordo, sabe, com o seu muito, né? Achei em alguns casos assim houve uma incompatibilidade que a gente simplesmente teve que declinar, né, do projeto. Mas assim não é fácil porque, enfim, a gente já fez trabalhos para montadoras, por exemplo. A gente tem um baita discurso contra a cultura automobilística, né, a preponderância da cidade sendo desenhada pelo carro e que isso afeta, né, na qualidade de vida das pessoas e tal.
Mas eu acho que, assim, mais do que se isolar completamente e simplesmente, assim, muitas vezes simplesmente negar, eu acho que, assim, outras vezes a gente toma uma postura de falar, bom, beleza, eu acho que essa empresa podia fazer bem melhor o que ela faz com esse monte de dinheiro que ela tem e com esses engenheiros incríveis que ela tem, e por que não a gente pode tentar, de certa forma, influenciar, né, o pensamento dessas empresas, né? Então, não sei se a gente realmente conseguiu de uma forma que a gente gostaria, mas eu acho que, assim, a gente tomou muitas vezes essa iniciativa não sem muito trauma, assim, né? Isso já gerou muitas discussões e acho que cada cliente, assim, é meio discutido que forma a gente pode atender ou não, mas a gente tem trabalhado mais numa linha de falar, bom, beleza, não vamos fechar totalmente essa via de comunicação, mas vamos tentar contaminar um pouco, né, o pensamento, assim, vamos tentar, sei lá, propor alternativas, propor, de repente, formas de criar equipamentos urbanos ou políticas públicas, ou parques, ou parklets, ou, sei lá, bicicletários, sabe, que essas empresas poderiam financiar. Então, tem sido um pouco essa linha que a gente tem, assim, pensado ultimamente, né? Mas, assim, realmente não é fácil mesmo. A gente teve uma atuação muito política, principalmente uns 10 anos atrás, que a gente estava totalmente, assim, metido com movimentos sociais e tal, e foi uma época um pouco mais radical, assim, do grupo. Lógico, o coletivo acabou crescendo, virando uma empresa, se institucionalizando, né? E a própria, enfim, necessidade de crescer mesmo, para fazer projetos maiores e ter uma estrutura maior, também faz você ter que pegar clientes, né, maiores e aí enfrentar essa questão mais a fundo, né? Então enfim, é uma questão ainda que não tão bem resolvida, né, que se resolve a cada situação, mas que a gente tem que se sentar e discutir, assim, né, a cada ocasião, né? Surgem muitas brigas, muitas discussões, e as pessoas às vezes concordam, discordam, mas acho que é um pouco isso que faz, né, a parte desse modelo de coletivo empresa, né? Então, assim, que a gente tem seguido. E lógico que tem outras empresas, algumas empresas que falam que legal, eu quero me associar a minha marca a esses caras que estão, sei lá, pondo uma mensagem aí, ou que estão fazendo essa crítica, estão se posicionando, não estão ficando em cima do muro. Então, também tem esse lado, né? Entendo que algumas vezes pode assustar alguns clientes, alguns posicionamentos, mas outros eles se sentem mais conectados, sabe, a esse tipo de discurso, esse tipo de posicionamento, de estética, né? E aí até faz mais sentido, né, esse cliente com a gente e tal. Então, talvez seja uma forma até de peneirar um pouco esse relacionamento, né, as pessoas que vão bater a porta, né? E a gente acaba, quando a gente vê que não tem muito como transformar, né, a demanda ali, como a gente gostaria, a gente também acaba aproveitando para desenvolver uma experiência estética mesmo, até como sei lá, até tentar, né, nossa missão é promover experiências estéticas que transformem pessoas, né, espaço e sociedade. Então, acho que a gente também, através de uma experiência estética, você também pode impactar, né, qualquer um. E aí fazer ela pensar de outra forma, né? A gente até tem um termo lá da ocupação subjetiva, que é tentar ocupar a cabeça das pessoas, né? Não fazer uma ocupação física, mas também tentar transformar de alguma forma o pensamento delas, né? Oi. É uma pergunta bem difícil de ser respondida e eu acho que é um problema também bem complicado. Mas no caso do Japão, tanto pessoas como empresas, a gente, na verdade,
não mostra muito as nossas opiniões políticas no Japão. Acho que isso que é o mais comum lá. Quando você fala assim, eu aprovo, eu não aprovo, as pessoas não falam isso tanto. E qual filosofia que você tem, etc. As empresas tentam não mostrar muito esse posicionamento político. Sempre pensam muito assim, no país como um todo. Então, acho que realmente é um ponto diferente entre o Brasil e o Japão. E nós também, dentro dessa cultura, a gente acaba não também falando, né, direita, esquerda, a gente acaba não se posicionando de uma forma clara diante do mercado também. E, na verdade, eu acho que a gente nem tem muito um posicionamento. Mas, conforme vocês haviam falado agora há pouco, quando a gente começa a trabalhar com grandes empresas, a gente pensa assim, tem alguma coisa que a gente pode fazer. E, por exemplo, deixar a nossa vida mais conveniente, deixar o nosso dia a dia mais bonito. A gente pensa nisso também. Então, nós tentamos assim visualizar o futuro e pensar de como a gente consegue contribuir para ter um ambiente mais divertido, um ambiente mais bonito. E a gente vai usar todas as habilidades que a gente tem e a gente quer deixar as pessoas mais felizes. Acho que esse é o nosso direcionamento. A gente tem esse papel. Então, quando a gente pensa, nós, né, como japoneses, etc., a gente acha que é uma coisa mais harmônica, em que a gente não discute muitas questões políticas, a gente não discute muito as opiniões de cada um. Então, a gente sempre tenta criar um ambiente harmonioso. E a arte, nosso design, pode ser algo que a gente consiga mudar o sentimento das pessoas, as emoções das pessoas, melhorar o dia a dia das pessoas. Então, nós, como o UAU, é o que a gente consegue contribuir. Então, em termos políticos, lógico, nós temos nossas opiniões, mas dentro desse campo que nós estamos atuando, a gente tenta atuar da melhor maneira possível para mudar a realidade que a gente tem da maneira como a gente consegue fazê-la. Eu acho a minha pergunta é para os japoneses mesmo. Eu acho interessante que ele abordou algo que eu iria colocar. Eu queria saber, ele usou na fala dele palavras como idea, core idea, que dá a impressão, claro, desse mundo da arte, talvez da América do Norte, a arte pop californiana, ou Londres mesmo. E eu queria saber como, para eles, existe esse mundo apartado que são as Américas. Então, tem a América do Norte, claro, e nós, latino-americanos também, com a nossa arte, argentinos, chilenos, brasileiros, como eles administram na cabeça deles essa diversidade de artes diferentes, mas que também se agregam a deles também, tudo, essa visão na percepção deles, desse mundo estranho ao deles, mas que também é aproveitado de algum modo. E eles complementam também, né? Isso que eu acho que é interessante. A China também, hoje em dia, muito forte também. É isso que é nesse sentido. Mas ele abordou um pouco, né, da questão deles. Eu gostei muito. Obrigado. Bem, eu acho que o nosso output, né, a paisagem da cidade, eu acho que o ver as pessoas, né, no seu cotidiano, eu acho que o que nós vemos no nosso dia a dia, né, no Japão, nós fazemos muitos trabalhos, né, na Europa, é muito diferente do Japão também. Diferente do que temos na América do Norte, mas eu acho que basicamente, conversando, né, com o pessoal do Bijari, eu consegui, acho que na verdade, perceber que o que nós almejamos, os nossos pensamentos, aquilo que realmente nós trazemos à mente,
na verdade, não é tão diferente. Foi o que eu percebi agora. Eu acho que o senso do belo, o que é belo, o que é gostoso, né? Eu acho que isso são gostos individuais. Então, eu acho que isso é diversidade, eu acho isso maravilhoso. Mas eu acho que é questões básicas de como as pessoas têm que ser, ou como as pessoas precisam fazer para viver o seu dia a dia, com cada um, com a sua filosofia, com seus conceitos. Eu acho que, em questão disso, eu tive a impressão, hoje, vindo, faz 2 semanas que eu estou aqui em São Paulo, tenho interagido com o staff, com várias pessoas, eu realmente acho que não há tantas diferenças. Será que eu consegui responder ao que o senhor perguntou? Boa noite. Os 2 grupos, eles têm quase ou mais de 20 anos, né? Então, acredito que nesse período muita coisa mudou, principalmente tanto de processo, né? Quanto de tecnologia ou de instrumentos para produzir os trabalhos. Eu gostaria de que vocês falassem um pouco, assim, como é que foram as decisões, tanto de crescimento, né? Mas também de caminhos que foram seguindo, porque acho que a maioria dos projetos que vocês produzem hoje não eram possíveis fazer há 20 anos atrás, né? Se teve, por exemplo, alguém que puxou, era um membro do grupo que tinha um interesse, que puxou, ou se foi uma decisão meio coletiva para ir para algum desses caminhos mais modernos, né? Bom, no nosso caso, sendo um coletivo, eu acho que o interessante é justamente essa soma de habilidades, interesses, né? Eu acho que, como eu disse, a gente surfou várias ondas e a gente foi, não sei se elegendo o que a gente queria fazer ou meio encontrando caminhos que apareciam na nossa frente, mas o fato de terem muitas pessoas trabalhando junto, elas têm seus interesses e pesquisas específicas, né? Apesar de ter uma parte comum que enfim, faz parte do expertise do conhecimento geral, as pessoas têm os seus, né, as suas sensibilidades específicas e suas áreas mais específicas de desenvolvimento, né? No nosso caso, isso foi o que possibilitou a gente ter uma gama assim tão grande, de técnicas que a gente foi, enfim, nesses processos de renovação tecnológica foi indo atrás, né? E nunca é o trabalho de uma pessoa, é sempre o trabalho de várias, cada uma indo para um lado e meio se encontrando ali na frente, né? Mas eu acho que, sei lá, nessa área do design, enfim, do vídeo, esses processos mudam muito rápido, né? E essas atualizações são feitas quase anualmente, né? Mas eu acho que alguma coisa que o Bo já disse é isso, né? A tecnologia acaba sendo uma ferramenta, né? Que às vezes possibilita coisas extraordinárias que você nunca imaginou que poderia fazer, mas ela é uma ferramenta. Então, assim, eu acho que sempre teve assim, ela serve de suporte, sempre teve à frente, pelo menos no nosso grupo, assim, eu acho que as poéticas, e as formas de expressar, os desejos de expressões e as formas de fazer isso acontecer eram apoiadas por esses, enfim, processos tecnológicos, né? E não, sei lá, a gente fala, putz, já dá para fazer isso com esse tipo de tecnologia, o que a gente vai fazer com isso, né? Eu acho que, pelo menos no nosso caso, a técnica e a tecnologia, elas permitem, né? Elas não são equipamentos que definem, em última instância, né, o que a gente vai criar, né? Mas como, né? Como. Então, eu acho que é isso. Eu compartilho um pouco com o que o Wolf chegou a comentar aqui. Pelo menos no nosso caso, a gente não tem esse veio tão... Acho que tem outros grupos que realmente falam, putz, minha pesquisa eu vou explorar essas ferramentas na última possibilidade e isso faz parte, enfim, da minha pesquisa, né? No nosso caso, acho que não é tanto assim, né?
Acho que fora isso que o Maurício colocou, acho que tem a questão de organização do grupo. Não sei se também incluía isso na pergunta, mas eu fiquei pensando que a gente também já se organizou de várias formas, né? Antigamente, todo mundo pegava, tirava do bolso, pagava aluguel. Aí, depois de um momento, a gente meio que pegava parte do dinheiro que cada um, né, ganhava com os trabalhos e juntava uma porcentagem para pagar. Tanto até que a gente transformou o estúdio, né, o grupo, numa empresa. Então, hoje em dia, né, tem um Prolabore, enfim, tem todo um pagamento, todo mundo recebe dinheiro. Então, isso também acabou sendo uma evolução, né, nesses 20 anos. E, consequentemente, com o reconhecimento, né, com a prática que você, né, tem, né, nos trabalhos, que você vai atuando, esse reconhecimento também acaba trazendo um pouco mais de dinheiro, mais recurso. Então, você deixa de ser um pouco mais precário e aí tem um pouco mais de suporte, né, para desenvolver as suas ideias. Então, isso também, de uma certa forma, é uma evolução positiva, né? No nosso caso também, a gente já, desde do princípio, a gente se formou como uma empresa. Então, não era algo como um coletivo, né? Foi algo como já uma empresa formada. Mas, de fato, igual ao pessoal do Bijari, a gente tem os interesses, as técnicas, as habilidades que cada um tem e a gente compartilha todo esse nosso conhecimento. Então, dentro da nossa empresa, a gente tem um portal e a gente consegue colocar dentro desse portal, por exemplo, alguma coisa interessante que você viu, alguma tecnologia nova que você descobriu, e aí todo mundo consegue ver essas informações dentro desse portal. A gente acaba compartilhando essas informações. E aquela pessoa que, por exemplo, identificou alguma tecnologia nova, alguma coisa bacana, ele não guarda aquilo só para ele mesmo, ele compartilha com todo mundo do estúdio. E isso vai se empilhando, né, vai se juntando, e aí todo mundo começa a ter os mesmos conhecimentos, ter as mesmas habilidades. Então, depende um pouco também dos interesses de cada um, e aí a gente vai definindo os direcionamentos. E conforme a nossa história, né, a gente foi avançando, a gente passou apenas das imagens para instalações também, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, a gente não faz só uma coisa, porque isso acaba ficando meio tedioso. Então, a gente vai pensando, né, nas possibilidades, etc. E hoje a gente faz diversas coisas. Mas falando de algo recente, por exemplo, com relação à imagem, né, às imagens, a gente tinha dado uma certa distância, porque foi o que a gente começou também. Então, a gente está tentando, de repente, se aproximar um pouco mais das imagens, como antigamente. E os membros, né, do nosso board são mais ou menos 6 pessoas, né, dentre as 60. E nesse board a gente consegue que cada um dê as suas opiniões, e essas 6 pessoas organizam essas opiniões, e aí essas pessoas ajudam a decidir, por exemplo, esse ano a gente não vai fazer uma instalação como algo original nosso, a gente vai fazer alguma coisa com imagens, por exemplo. Então, a gente vai mandando as mensagens de quais tipos de projetos a gente vai fazer ao longo do ano. Então, na verdade, são várias ondas também que a gente vai surfando e vamos criando também as nossas próprias ondas. Vou levar a ideia do portal lá para o grupo, das referências. Muito bom. Bom, estou sendo sinalizada aqui do horário. Tinha certeza que o encontro entre o Bijari e o UAU seria super interessante. Estou feliz que foi mesmo. E, quem sabe, esperar uma colaboração entre o UAU e o Bijari. Obrigada a todo mundo por ter vindo. Obrigada, Maurício Godoy. Obrigada. Obrigada, Totsuki. Obrigada. Boa noite.